Vamos falar da famosa bomba. Sim. Muita gente tem dúvida. Não é as suas bombas não, bebezinho. Não, É exato. outra bomba. Também não bomba é de sódio, a famosa bomba de sódio. Também não é a bomba de chocolate. Tem a sua pra quem é. É porque assim, cara, o que é que acontece? A gente tem que entender que é pesado, tá, gente? Eu recomendo fortemente que vocês comprem um livro, Sim, até pra poder... Isso aqui não é um texto que tá aqui no livro. Não, cara. exato, cara. Mas, tipo assim, até pra eu poder continuar comprando meu GH, tá, gente? Por favor. Exatamente. É meu trabalho. Tá? Mas só pra vocês entenderem. Uma das formas de você regular a secreção dos hormônios que controlam sódio e água é um fator que a gente chama de osmolaridade, que é basicamente concentração por litro, né? Concentração por volume. Só que quando a gente está falando de osmolaridade, a gente está falando de osmose, ou seja, coisas que têm carga, né? Sódio, potássio, cálcio, cloreto, magnésio, todos os eletrólitos que a gente conhece. Quando você começa a desidratar, basicamente você está jogando fora água, certo? Mas só que junto com água você está jogando fora também eletrólitos. Se você está fazendo algum tipo de manipulação de sódio nessa semana, sódio assim, a gente fala sal de forma geral, sal de cozinha, você acaba bagunçando esse sistema de osmolaridade. Quando você reduz muito a osmolaridade do indivíduo, você aumenta a secreção de ADH. Agora, quando você aumenta demais a osmolaridade do indivíduo, você diminui a secreção de ADH. E o ADH é um dos hormônios que aumentam a retenção de sódio e água. É mais ou menos assim, se o seu corpo está inundado de sódio, né? Para que você vai reter mais água e sódio? Isso é um exemplo que a gente, até em aula de fisiologia, né? Eu lembro que caiu numa prova minha, né? De fisiologia renal, por acaso, que é o paradoxo do náufrago. Por exemplo, você acabou de sofrer um acidente, está perdido no meio do oceano, está lá no bote salva-vidas. Por que você não bebe água do mar? Desidrata, né? Porque ela desidrata. Ué, mas sódio não retém? Por que você desidrata bebendo água salgada? Porque a quantidade de eletrólitos que tem nela é muito, muito, muito maior do que aquilo que o seu corpo consegue absorver. Então, numa tentativa de eliminar esse excesso de eletrólitos, porque a osmolaridade está lá na puta que eu pariu, o que é que seu corpo faz? Perde água. Ele perde água na tentativa de eliminar na urina esse excesso de eletrólitos. Ou seja, a melhor coisa que você vai fazer numa semana de desidratação é não mexer no caralho do sal. Continua comendo do mesmo jeito que você sempre comeu, com a mesma quantidade de sal que você sempre comeu. Porque daí o único fator que você está flutuando aí não é a concentração de osmose, que nem eu falei. É só o volume, é só a água. Você fazendo isso, meu amigo, você vai diminuindo a água, que você está eliminando mais. Por consequência, você vai subir bastante a osmolaridade. Por consequência, o que vai acabar acontecendo? Você vai manter inibido o seu ADH. Isso é muito legal, cara, porque, vamos lá, a gente falou de dias, tá? Eu dei um exemplo lá de 8. Vamos dizer que você veio lá 8 dias, né? Vai, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Tá? 7 dias. Você vai competir no 8º, no sábado. Na quinta-feira, vamos dizer assim, você ainda está com a água muito alta. Na sexta, você vai fazer um choque. Tá? O que você vai fazer? Vamos dizer que, vai, Super, você está com quanto pesando hoje? Quase 120, vai. 120. Para 120. Tá, eu vou arredondar e vou judiar de você. O Super teria que desidratar com 12 litros de água, por exemplo. Vamos dizer que ele veio todos esses dias, até quinta-feira, com 12. Aí na sexta-feira eu coloco pra ele 3. Ele vai ficar louco da vida, porque enquanto ele tava lá, tipo, se afogando, né? Tava tudo certo. Ele não tava percebendo, tava até com nojo de beber tanta água, porque causa realmente enjoo. Na hora que a gente faz esse corte brusco, ele começa a morrer de sede. Por quê? Porque todos os mecanismos hormonais que regulam isso estão inibidos ainda. Não é do tipo assim, fiz o corte agora, meu corpo já começou a reter. Não, tem um tempo de delay aí. Justamente, é assim que funciona. Exatamente, é um hack, né, que a gente faz. É, A gente exato. hackeia o mecanismo. Exatamente isso. A gente tá lá, tipo assim, beleza, quanto tempo demora para poder voltar a secretar os hormônios? Demora em média 36 horas. Beleza, então. Vai ser nesse tempo que a gente vai fazer o processo. Isso. E aí vem a merda. Por que a gente fala que os campeonatos têm que ter programação? Exato.
Porque chega um momento que o teu corpo começa a secretar novamente esses hormônios. Meu amigo, começou a secretar, você está naquela situação ainda bem desidratado, está com pouca ingesta de água, qualquer coisinha que você colocar para dentro, teu corpo vai fazer assim, ó. Aí o que, é que a gente tenta fazer? É aí que entra as famosas bombas de sódio. Lembra que eu expliquei a questão da osmolaridade? Sim. Chegou numa situação como essa, você percebeu que o teu corpo está começando a querer dar uma embaçada, a gente faz o quê? Joga sal. Por que joga sal? Porque eu volto a inibir o ADH. Só que isso não é tão rápido. Então é ideal que a gente tenha mais ou menos ali um feeling de avaliar. Opa, peraí, meu campeonato vai atrasar? Deixa eu jogar o sal um pouquinho antes. Ah, e se eu jogar na noite anterior, Adam? Porra, top. Se você for competir de manhã, você vai estar com tudo isso inibido até amanhã de manhã. E se você for competir 10 horas da noite do dia seguinte? Já perdeu o efeito desse sal. E aí que o cara começa a reidratar novamente e começa a ficar embaçado. E por que é tão comum a gente ver o Adam nas finalizações, os atletas, hoje eu posso 4 gramas de sal, hoje eu posso 2, hoje eu posso 1. Cara, é basicamente isso, é tentar mexer com a osmolaridade. Mas, cara, esse ajuste é tão fino que, assim, o pessoal faz de orelhada. Normalmente, a galera calcula 1 grama de sal para litro d'água, né? Só que imagina o super com 12 gramas de sal. 12 sachezinhos. Nossa. É muito agressivo isso. E aí eu já começo a ficar mais preocupado. E o rim nessa? O rim, a própria pressão, cara. Porque o processo de hiperidratação, ele já aumenta a pressão num primeiro momento. Porque assim, para o seu corpo entender que você precisa mijar, só que é seu vaso sanguíneo, tá? Uhum. Você imagina que a água que está passando aqui dentro do seu sangue, ela está batendo na parede do vaso. Enquanto está batendo no normal, teu corpo entende que aquela quantidade de água que está ali dentro é a esperada. Quando começa a dar cacetada na parede do vaso, tem 2 sistemas que reconhecem isso. Um está aqui, localizado nas carótidas, e outro que está aqui na aorta, que a gente chama de seios carotídeos e seio do arco aórtico. Quando começa a passar muito forte ali, muita porrada, sai um sinal rápido para o sistema nervoso, que já vai mandar direto um sinal para, opa, relaxa esse vaso e aumenta a diurese. É isso que a gente começa a fazer para hackear o organismo. Entendeu? Top. É isso. Agora, porra, admite que está subindo a pressão? Sim. Imagina com mais ainda 12 gramas de sal. Aí o cara tá lá com a pressão de 22. As trembos, ralotestina. Pegou. É, então, Não é o aí que eu combo. queria entrar, mas é isso aí. Mas vamos falar também Uma das- noite do das Pinduca drogas. na Laroque. O Adam já